E aí, quem fala? Opa, grande Lélio Gustavo. Beleza, fi? Beleza, tudo bem? Aqui é Giscard Richard. Grande Riscar Richard, que é lá nosso amigo no Twitter, não é isso? Exato, exato, Bom te exato. ter aqui. Sim. Você torce pra quem? Pra quem não sabe? Ué, já dá pra ver, né? Um pouco alvinegro aqui. É, tá Clube bem pra ver. Atlético Mineiro. E aí, Richard? Você é Richard mesmo, né? Richard, melhor. Isso. Vamos no popular, né? É, fica mais fácil. E aí, o que você tem a falar? Manda ver aí, ó. O espaço é seu. Cara, dizer que você abriu o programa falando, inclusive, sobre isso, né? Dizer assim que a gente tem muito a lamentar esse final de campeonato do Atlético, principalmente as partidas que o Atlético perdeu em casa, pontos imprescindíveis para as equipes que estão brigando lá no rebaixamento, sobretudo Curitiba, mesmo a derrota para o Cruzeiro, embora seja um clássico, mesmo o empate contra o América no final de semana passado, né? Que também foi melancólico, porque o América também já não estava querendo mais nada no campeonato. E além desses últimos pontos, né, dessas últimas escapadas de pontos que o Atlético deixou passar, tem também o início do trabalho do Filipão, que infelizmente também deixou muito a desejar com aquela sequência negativa, né, muito longa. E certamente, se o Atlético é líder do retorno, tem bons números no retorno, principalmente se a gente pensar no aspecto defensivo, né, a zaga do Atlético melhorou bastante, então isso é um mérito do trabalho do Filipão. Inclusive eu disse hoje no Twitter que assim, a gente pode reclamar de um monte de coisa, futebol feio, retranqueiro, que é exatamente o trabalho do Filipão, né, o histórico do Filipão no futebol é esse, mas a gente não pode duvidar que no segundo turno, a partir do momento que ele conseguiu encontrar ali um padrão dele, Filipão, a gente pode, como eu disse, discutir o jeito que o Atlético está jogando, o futebol que o Atlético está jogando, pelas peças que tem, né? Um futebol fraco, pelas peças que tem. Acho que o Atlético podia jogar mais, podia propor jogo, podia ser senhor das partidas, podia ser mais impositivo. Mas, enfim, a gente não pode negar que tem dado resultado. Claro, como eu disse, tem esses últimos pontos bobos que o Atlético perdeu para essas equipes de menor que estão brigando lá no fundo da tabela. Mas se todo mundo vencesse todas as partidas, campeão era invicto, né? Então, assim, ontem a gente viu, por exemplo, o Grêmio postulante ao título perder em casa para o Corinthians com um homem a menos durante 90 minutos da partida, por exemplo, né? A arena do Grêmio lotada com 50 mil pessoas e o Corinthians com aquele sistema defensivo que já é característico do Mano, né? E o Corinthians conseguiu sair de lá com um placar positivo. A lamentar, infelizmente, esses números do Atlético aí, mas assim, como você mesmo falou no início também, a gente precisa olhar para trás e pensar que há 40 dias ninguém acreditava sequer numa vaga para a Libertadores. E hoje a gente está brigando ainda, né? Pode chegar no jogo contra o Grêmio brigando pelo G4 de maneira definitiva, para não precisar passar pela pré. Mas, em resumo, né, a gente, infelizmente, vai ficar com esse gostinho de que, repetindo 2020, acho que a gente poderia ter conseguido chegar um pouquinho mais perto do título, né? Podia ter beliscado ali, podia ter brigando até os últimos momentos ali por um título, como a coisa que aconteceu também em 2020. A gente pode também... Bom você falar de 2020, que muita gente anda desdenhando. Era o Goiás, tá? Qual o Goiás? O Goiás, em 2020, ele roubou quantos pontos do Atlético, Richard? 5 pontos. Ele tirou 5 pontos, exato. Tirou o Atlético empatou com o Goiás. E ganhou lá. O Atlético foi vice. O Atlético foi terceiro? Terceiro colocado, quantos pontos atrás do Flamengo? Com 3 pontos atrás, exatamente. Então, tá bom. E era o Goiás, né? Tá bom, beleza. Era o Goiás. O Goiás que já eliminou o Atlético várias Copa do Brasil, várias vezes. Em várias situações, né? Com um time pior, com um time melhor. Ele na segunda divisão, o Atlético na primeira. Então, historicamente, sempre foi um adversário muito duro. Agora, depois dessa sua explanação toda aí, em 2024, você é o Rubens Menin. Quem seria o técnico do Atlético, Richard? Pergunta fácil, pô. Olha, eu acho assim, pelos jogadores que tem, pelos investimentos que foram feitos ao longo desses últimos 2, 3 anos, pelo grupo que o Atlético tem, ele poderia jogar melhor e mais, mas não é o perfil do Filipão ser esse treinador,
esse time proativo, esse time que é protagonista do jogo em si. Ele é mais reativo, ele joga mais visando o sistema defensivo, ou um jogo um pouco mais reativo. Sim, eu pensaria num Vojvoda da vida, que acho que também já está, não sei, né, pensamento do cara, mas já bateu na trave tantas vezes com Fortaleza, pode ser que o cara se balance com um projeto mais ambicioso, o cara poder ser campeão também, pô, porque não adianta só ficar fazendo bons trabalhos e não ganhar, não marcar a carreira dele, né, profissional como vitorioso. E só para fazer esse gancho, eu pensaria no Vojvoda, eu gostaria que o Atlético tivesse há anos atrás, com times inferiores, com times de qualidade técnica inferior, que o Atlético soubesse jogar como joga hoje, sabendo sofrer, sendo letal, jogando com poucas chances de gols e saindo vitorioso. Mas com o plantel que o Atlético tem hoje, acho que o Atlético pode mais e tem que ser protagonista. O Atlético não pode entrar em campo para tentar jogar por uma bola. Você mesmo falou que ontem o Hulk foi maravilhoso, fez uma partida exuberante, né? Fez gol, deu assistência, correu. No segundo tempo ele jogou sozinho, ali apanhando entre os zagueiros e segurou a bola várias vezes, esperando alguém que chegasse. Então esse tipo de perfil, que é o perfil do Atlético atual, ele precisa ter um treinador que consiga fazer com que o time também jogue mais para frente. Claro que não precisa ser um doido varrido como o Kudê, não precisa ser um louco desse como o Kudê, mas tem que ser alguém com um perfil e estilo do Vojvoda. Beleza, Richard. Prazerão tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela força. E deixa aí, você que é muito ativo no Twitter, qual o seu arroba aí, assim que fala, nem eu sei. @GiscarRichard. Beleza. Abração pra você e muito obrigado. Fica com Deus aí, uma ótima semana. Valeu, obrigado, querido.